Olá, hoje nós vamos ler João, capítulo 1, versículos de 1 a 5 e também o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos com mais um Café com Bíblia. João começa seu evangelho declarando que Jesus é Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É interessante que a Bíblia começa lá em Gênesis 1, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa dizendo que no princípio era o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Ou seja, lá em Gênesis, Deus criou o mundo, mas o homem se afastou de Deus. João começa dizendo que Deus novamente vem em Jesus para uma nova criação. Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. João diz que Jesus veio para tirar as trevas, para trazer a verdadeira luz. Gênesis, no capítulo 3, fala de pecado, queda e morte. Aqui João, capítulo 1, versículos 4 e 5, fala de Jesus como possibilidade de vida e uma vida abundante que dura para sempre. Infelizmente, muitos o rejeitaram no passado e muitos ainda o rejeitam hoje. O versículo 11 diz: Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Infelizmente, os judeus rejeitaram Jesus, mas o verso 12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesse versículo, João deixa claro que só nos tornamos filhos de Deus quando o recebemos em nossa vida. O versículo diz: a todos que o receberam. Quem não recebeu Jesus é criatura de Deus, foi criado por Deus, mas só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus Cristo. Ele diz: aos que creem no seu nome. Aqueles que creem, crer não no sentido de acreditar, mas crer no sentido de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Resumindo, todos são criaturas de Deus. Os que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. E o versículo 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra viva de Deus, virou gente e veio habitar com os homens, para que um dia os homens possam habitar com Deus. O versículo diz que ele se manifestou cheio de graça e verdade. Graça, porque a salvação nos é dada gratuitamente por Deus através de Jesus. E ele se manifesta cheio de verdade porque ele é a verdade que liberta. Nos liberta do poder do pecado, da influência do pecado, do domínio do pecado e nos leva a uma vida que agrada a Deus. Por quê? Porque com Adão nós aprendemos a pecar, a desobedecer a Deus e ganhamos a morte. Em Jesus nós aprendemos a amar, a agradar a Deus, a andar com Deus. Jesus nos ensina esse novo caminho, que é Ele, o caminho de volta para Deus. Jesus veio para nos dar vida. Jesus é a luz dos homens, mas só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando cremos nessa verdade, nós somos salvos e ganhamos a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Eu vim aqui pra avisar, ora não vá se descuidar. Jesus, isso não demora, trate de se preparar.